Voltamos aí com, infelizmente, o último bloco do nosso Café com Drink com a Juliana Lonza. Você vai encontrá-la no Instagram, Juliana Lonza, Lonza. E o assunto do nosso Café com Drink é a escolha de ser solteira. Eu aconselho todo mundo a ver os blocos anteriores que a gente assim explorou todas as nuances aí dessa escolha, as consequências dessa escolha, a dificuldade dessa escolha. Então, assim, muito interessante, vale muito a pena. É um assunto que não é muito abordado. Então, assim, eu particularmente tô adorando conversar com a Juliana. Muito obrigada mais uma vez, Juliana. Eu tô aqui tomando um rosé, a Juliana Lonza está tomando um vinho tinto. Um vinho tinto, saúde. Saúde para todos nós, para nós duas e para quem está ouvindo a gente. E deixa eu te perguntar, Ju. Depois dessa sua escolha, que foi um processo, como você falou aí em um dos blocos anteriores, o que que você notou que mudou na sua personalidade? E também o que que mudou na forma como que você percebe si mesma e na sua percepção de vida? Calma aí, acho que são três perguntas em uma, né? Sim. O bom, mudei muito, muito, muito mesmo. Como eu disse também em outro momento aí, a Juliana, que casou lá atrás, não é a Juliana de hoje. É totalmente diferente. Sou uma pessoa muito diferente, assim. A diferença é gritante. Eu acho que a decisão de estar solteira e trabalhar essa condição, né, esse estado é, internamente, me deu mais segurança, assim, e eu diria, pensando em personalidade, que talvez tenha contribuído até mesmo para minha, assim, para ter uma personalidade um pouco mais extrovertida, sabe? É, eu passei a apreciar mais as conexões que eu faço, né, eu digo em relação a amizades, principalmente, é, e toda essa transformação que ocorreu, assim, me transformou numa uma pessoa mais segura, assim, mais autoconfiante, segura de mim, assim, empoderada também, sabe? Tudo isso veio com essa decisão de estar solteira e a, trans, é, a transformação que veio desse processo mesmo de aceitar esse estado, né? Uhum. Agora você precisa repetir as outras perguntas que eu não lembro. Mas antes, deixa eu te perguntar, é necessário aí você ser extrovertida para navegar esse ser solteira de uma forma saudável? Não, de jeito nenhum. Eu acho só que me permitiu ser uma coisa que eu sempre fui. Só que, na verdade, era um pouco limitada, restringida, era contida, é, por conta do. Não posso dizer que é um relacionamento que causou isso, sabe? Mas, assim, estar solteira me deixou um pouco mais livre, né, para que isso pudesse vir à tona. Eu não acho que o extrovertida é melhor nessa situação, mas depende se você estiver querendo fazer muitas conexões, isso ajuda, né? Mas assim, não sei, depende do objetivo ali. Eu acho que
da forma como eu vejo estar solteira, sabe? Não é como estar disponível para muita gente. Uhum. Então, isso não faz diferença, sabe? Esse estar solteira é essa sua escolha, o que que mudou na sua percepção de vida? Ah, olha, eu acho que passei a prestar muita atenção agora na forma como as pessoas se relacionam, sabe? E é isso que mudou um pouco. Então, eu observo mais, e, e eu vejo que é difícil, assim, as pessoas terem, de fato, relações, conexões genuínas, assim, sabe? Normalmente, tá todo mundo buscando preencher algum tipo de alguma coisa, algum vazio que tem dentro de si. E aí, né, usam as outras pessoas, isso não é uma coisa consciente, né? É de forma inconsciente, você vai buscando e buscando em outras pessoas alguma coisa que está te faltando. Então, é isso que mudou para mim, assim, do tipo, tentar entender e enxergar o real o motivo, assim, de tentar se conectar com uma pessoa, sabe? Eu busco o tempo inteiro ser que seja verdadeiro, Hum. sabe? Que seja porque, poxa, eu me sinto bem quando eu estou na companhia daquela pessoa. E não porque, sei lá, ela é engraçada, me faz rir, quando eu estou triste, me faz rir, sabe? E é Uhum. legal também, mas assim, eu não consegui achar um exemplo interessante para isso, mas Uhum. acho que deu para entender o que eu quero dizer. Deu, porque não é duradouro, né? Não é uma coisa assim a longo prazo. E não só da questão de durar, mas é que, tipo, não é, eu não sei, para mim, a questão, a conexão, ela tem que vir, de fato, de algo semelhante, assim, de algo, não sei, afinidade, talvez, assim, Uhum. não da questão da falta mesmo, sabe? Porque, de Uhum. fato, não é duradouro e não é verdadeiro também. Uhum. E aí, depois que você supriu aquela necessidade ali, poxa, agora não. O que que sobra? Sabe? Tipo, se você se conectou com aquela pessoa só por conta disso, agora você não tem mais aquela demanda, você não tem mais aquela falta. Aí, E mano, acaba, sabe? Tipo, e para quem te acompanha aí no Instagram, Juliana Lonza, Lonza, viu aí que você fez recentemente uma viagem sozinha para o exterior, para a Europa. Como que foi essa experiência aí para você? Fazer essa viagem sozinha? surreal, surreal. E assim, eu aprendi a fazer coisas sozinha. Eu gosto, às vezes, de sair sozinha, né? Para Mas onde? viajar. Então, para restaurante, para cinema, adoro ir no cinema sozinha. Balada também, eu vou sozinha. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa hoje em dia, eu não espero mais uma companhia para fazer. Não fico dependendo de ninguém para fazer. Eu vou lá e faço. Tô afim, eu faço. Mas viajar sozinha nunca tinha passado na minha cabeça. Ainda mais para o exterior, né? Não foi algo planejado, foi algo que aconteceu. Mas que deu super certo, assim, foi incrível. É, eu viajei com uma amiga e a gente acabou se separando lá, logo nos primeiros dias, e um pouco porque ela também queria fazer ir para outro lugar que eu não quis ir. Então, pô, então eu vou para cá. E aí eu vou para Paris, eu queria conhecer Paris.
E aí eu peguei um voo sozinha para lá. É, e depois fui para vários outros lugares. Depois eu encontrei com essa minha amiga e a gente fez um outro passeio no motorhome por uma semana. Aí depois ela voltou lá para Lisboa e eu fui para outro lugar, enfim. No geral, a maioria do tempo eu estava de fato sozinha, assim. Mas foi um pouco assustador no começo, sabe? É bastante assim. Pô, afinal de contas, eu não estou em São Paulo. Em São Paulo, né? Enfim, é uma cidade um pouco assustadora, né? Mas pelo menos o pessoal que fala a minha língua, né? Então, foi um desafio, assim, foi um pouco assustador, mas eu estava super empolgada, porque já tenho essa coisa mesmo de, às vezes, fazer coisa sozinha, e eu decidi que ia ser bom, e, sabe? Eu decidi que ia ser bom. Falei, "Sabe, vai ser bom, eu vou fazer ser bom." E de fato foi incrível. Teve uns perrengues, né? Claro, que viagem não tem. Quase perdi meu passaporte. Não, foi terrível, nossa senhora. Mas Socorro! sim, eu fiquei desesperada, louca. Mas deu tudo certo, encontrei a bolsa que eu tinha perdido. E, e aí foi assim uma sensação de plenitude, foi incrível, sabe? Assim, o mais legal foi poder fazer o que eu queria na hora que eu queria. Eu fui ver a Torre Eiffel 3 vezes, porque eu Eu fiquei tão vi. encantada com ela. E que eu ficava voltando lá, sabe? Eu ficava voltando lá, que eu estava encantada. E se eu tivesse com alguém, provavelmente na segunda tentativa, ela ia falar assim, não, mas a gente já viu, vamos ver outra coisa, né? Então, tem essa liberdade, assim, que é indescritível, sabe? E também conheci pessoas muito legais. Se você tiver um pouquinho aberto, assim, você consegue conhecer pessoas novas e, e de outras culturas, assim, aprender muito, sabe? Então, às vezes, você está acompanhado, você não tem essa possibilidade, porque você acaba não conversando com os locais, você não conversa com a pessoa do lado, porque você tem sua amiga aqui, né? E então, sozinha você busca mais assim conversar mais com outras pessoas e foi então eu voltei assim com uma experiência maravilhosa é, e com conexões muito bacanas também e inclusive recebi um norueguês que eu conheci lá em Lisboa. Ele veio para o Brasil depois e passou por aqui, então sabe já tem uma pessoa também, uma menina que eu conheci num hostel lá em Dubai, e ela também tá para vir. E, gente, assim, é muito legal. Incrível. Que bom. E que mudou assim, comparado a você quando era casada, ou quando aí tinha esse desejo de casar, de ter um relacionamento, com relação ao seu autocuidado? Como que você se autocuida neste momento que você tá e fez essa escolha de ser solteira? Eu acho que às vezes quando a gente está num relacionamento, a gente acaba se cuidando do outro, às vezes, principalmente a mulher, cuidando do outro, cuidando do relacionamento, cuidando de tudo, menos de si mesmo. É, e aí, eu acho que estar solteiro, como você tem essa oportunidade também do autoconhecimento, eu acho que isso também se transforma no autocuidado, né? Você começa a cuidar mais da sua saúde mental, cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua alimentação, cuidar mais do seu sono, cuidar mais de tudo, de tudo. Porque agora você não tem ou alguém para cuidar, sabe? Ou alguma coisa, um relacionamento para cuidar. Primeiro você precisa cuidar. E outra coisa, você percebe que antes de. Sabe aquela história lá é, do avião, né? As máscaras vão Ah, cair, e aí primeiro coloca em você para depois aham. colocar. Pois é, tipo isso. Então, eu percebi que como você também se perde,
é fácil as coisas desandarem, entendeu? Então, acima de tudo, era necessário que eu olhasse para mim mesma, sabe? De fato, cuidasse de mim, porque eu sou o meu, eu sou a minha prioridade. Eu tenho que ser minha prioridade sempre, né? E isso que mudou, eu enxergar isso, eu enxergar que eu tenho que ser minha prioridade, eu tenho que cuidar primeiro de mim e depois, se eu estiver bem, eu vou fazer muito bem para o outro, vou fazer melhor para o outro do que se eu estivesse cuidando só do outro, entende? Uhum. E essa é a percepção que ficou. Quando você viajou para Europa sozinha, você sentiu assim solidão? Olha, não senti solidão, eu senti falta de alguém para tirar foto minha, mas solidão não, até porque Morri. era muita coisa, assim, né? Tipo, muita informação, e aí aquela dificuldade. Eu não falo inglês fluente, então eu tinha uma dificuldade um pouco de achar as palavras, para lembrar as palavras, para conversar, e aí eu não tive tempo de sentir, assim, solidão. Mas eu confesso que tem algumas coisas que é bem legal de se fazer com alguém que você conhece, sabe? Alguns passeios, algumas coisas assim, é bem legal fazer acompanhada. Aí, em alguns momentos eu senti falta de ter uma companhia, porque aquele passeio ali ia ser mais legal, vamos dizer assim, né? Mas não deu tempo de sentir, não deu oportunidade de sentir solidão. Gente, tem uma, eu não vou dizer, tipo um comentário assim asiático de que o melhor fotógrafo é um namorado chinês ou um namorado asiático, porque tipo assim, eles abaixam, eles fazem poses assim incríveis para tirar a foto perfeita do parceiro ou da parceira, sabe? Aí é Aham. interessante quando você vai assim para uns pontos turísticos na Ásia, aí você vê assim um casal, aí você vê o parceiro se contorcendo todo, fazendo mil e um malabarismo para tirar uma foto do outro parceiro, sabe? Aham. Sim, só um comentário. Para finalizar, Ju, deixa eu te perguntar, se você pudesse escolher um drink. Aí, drink eu tô entendendo aí como qualquer bebida, incluindo café, que representasse essa sua escolha de ser solteira. Qual que seria esse drink ou essa bebida? E por quê? Nossa, essa ficou difícil, porque eu só vem na minha cabeça o meu drink preferido, né? Mas não tem muita relação, deixa eu pensar, com a escolha de estar solteira. Ah, cri, 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 É cri. difícil, né? É, porque, deixa eu pensar, tá, vamos lá, pensando nas características para ver se eu encontro. Eu acho que deveria ser alguma coisa que é doce, doce, refrescante. Hum. Ai, meu Deus, Thalita, eu não sei. Qualquer bebida. Ah, ó, eu acho que seria uma margarita. Uma margarita. Ok, por quê? Bom, porque é um drink gostosinho, né? Pera aqui, rapidão. Para quem não conhece margarita, como é que é esse drink? O que que ele tem? Ele leva tequila, licor de laranja, eu acho, Cointreau,
é, e limão. Ok. Isso, e limão. E a taça você coloca sal na borda. Uhum. Então é um drink gostosinho, né? Ele é gelado, então ele é refrescante, mas ele tem uma partezinha alguma salgada, né? Às vezes, assim, que é a bordazinha ali. Então não é só doçura, né? Tem e aí eu acho que até que ajuda a equilibrar o salzinho ali na borda, com o Uhum. doce do licor e tal. Então, E talvez, assim, é a sua justificativa, a sua bebida, mas eu pensei imediatamente na questão no mundo que ainda exige que casais sejam formados, né? Escolher ser solteiro ou ser solteira tem sim, né, algumas dificuldades, né, algumas sim, batalhas, alguns desafios que a gente tem que enfrentar, que as pessoas têm que enfrentar, né? E aí eu penso, eu vou além, em alguns países, tipo a Coreia do Sul, tipo a China. Existem políticas públicas de incentivar a população a casar, a ter filhos, né? E quando você vai aí contra esse movimento, né? Aí talvez o sal represente essa, esse gostinho amargo ou essa luta aí diante dessa pressão ou dessa resposta aí do governo de que você tem que casar, de que você tem que constituir uma família com filhos, etc, etc. não, verdade, verdade. E aí, você falando tudo isso, eu fiquei pensando que de fato é um desafio muito grande hoje em dia, né? De fato bem difícil, porque por mais que ainda que estejam vendo, aceitando melhor um pouco solteiros, principalmente aqueles que se declaram mesmo, né, solteiros, como sou solteiro, né, não tenho intenção de constituir família, é que tudo é voltado hoje para esse objetivo de constituir família, como é bem imposto mesmo para a gente, né? E aí a nossa vontade fica onde? Né? Aí entramos numa situação, numa discussão mais complexa, assim, que é a questão de filhos. Então, tem os casais que não querem ter filhos e tem os solteiros que também não querem ter filhos, mas o Estado, né, faz toda uma política e tal para que todo mundo tenha case e tenha filhos. E aí você fica um pouco, não sei, deslocado, né? Sei lá, né? É, a gente se sente como se de fato fosse meio que remando contra a maré, assim, indo no sentido contrário, sabe? Na verdade, são escolhas e tão válidas quanto, quando, quanto ter uma família, né? Ah, o ser humano pô, cada um é único, né? Então, cada um tem uma forma de viver e de ser, né? Então, por que impor a mesma coisa para todo mundo, né? Uhum. Exatamente. E eu acho que, bom, isso aí, essa questão de filhos aí vai para um outro café com drink, né? É muito complexo, É, mas eu acho que essa questão aí que você levantou representa aí talvez o sal na margarita, na sua bebida sim, que você escolheu para representar aí a sua experiência como
ter feito a escolha de ser solteira. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu teria ainda muitas perguntas, mas eu tenho que finalizar também porque Se aqui, ó, deixar, né, a gente fica, vai, é sem fim, né? Então, sem fim, acabou tudo, acabou tudo. Ju, acabou. não, eu ainda tenho um restinho, ó, são restinhos. Eu acabei e vou jantar, vou comer algo. Eu agradeço, assim, imensamente a sua disponibilidade, a sua coragem, a sua bondade em dividir isso, assim, não só comigo, que sou sua amiga, né, que já sabia aí de muitas coisas que você revelou, mas, assim, para muitas pessoas no YouTube, para esse canal aí, para você me ajudar. Então, eu agradeço, assim, de coração. Estou muito feliz por estar aí, abordando esse assunto com você. Então, muito obrigada. Agradeço aí quem está ouvindo. Vamos lá, a gente seguir a @Juliana Lonza, Lonza, no Instagram. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse café com drink com a Juliana Lonza sobre a escolha de ser solteira. E até o próximo café com drink, até o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Aceita aí as dicas, as opiniões, as perguntas. Então vamos lá. Alguma coisa que você gostaria de falar, Ju? Claro, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e dizer que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, e eu espero que isso inspire, né, as pessoas esses assuntos assim, né, de relacionamentos e tudo que envolve o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu gosto bastante. Como eu disse no início, eu sou uma buscadora, né? Então, estou sempre em busca ali de desenvolvimento e espiritual também e tal. Então, eu acho muito válido essas trocas. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada. E, e é isso. Obrigada a Gratidão. você e até a próxima, quem sabe. Sim, sim, até a próxima. Então, Já ó, temos aí um assunto para a próxima, que você já temos aí um assunto muito levantou. complexo, né? Que é essa questão aí dos filhos. Então, Pois é. muito obrigada. Até o próximo Café com Drink e tchau. Tchau.